Galera, alguns dias atrás nós fomos assistir ao filme Doutor Sono, baseado no livro de mesmo nome e continuação do clássico O Iluminado, né? Por isso, no vídeo de hoje, vamos aí deixar nossas primeiras impressões sobre esse filme, né? E se realmente ele faz jus ao clássico, né? Que, vamos deixar, ele é muito bom. Mas antes de começar, deixa aquele likezinho maneiro que é pra dar aquela força. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui e venha fazer parte da nossa família. Temos certeza que você não vai se arrepender. E bora lá! Yes, you run, dear. And then I will find you. And you will scream for years. Come and play with us forever and ever. Então, pra quem não lembra, O Iluminado é um clássico de 1980 de terror psicológico, considerado até hoje um filme único, né? Sim. E na história nós acompanhamos o pequeno Danny, um menino cheio do poder da iluminação, como é chamado no filme, e a vida dele muda quando ele vai se mudar com os pais deles para um hotel chamado Overlook, Sim. que fica bem afastado, assim, numas montanhas e tal, né? Acontece que esse hotel é super ultra mega assombrado, faminto pelo poder do Danny, e além disso deixa o pai dele totalmente transtornado, o pai dele que é brilhantemente Sim. interpretado por Jack Nicholson, né? Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente, né? O pai dele vira praticamente um monstro, né? E o Danny passa os piores dias da vida dele naquele hotel ali. Agora em Doutor Sono a gente acompanha a vida de Danny já adulto, né? Cheio de terrores da vida passada deles, traumas e demônios e tal, né? E ele acaba descobrindo uma menina que tem a iluminação que nem ele, só que porém mais forte até, né? Tipo Goku 10 vezes aumentado. Assim. Isso aí. Só que também nisso aparece um clã de pessoas sobrenaturais muito poderosas que querem se alimentar dessa iluminação dela, né? E nisso o Dan ajuda ela a fugir, a combater todo esse mal, né? Assim, a primeira pergunta que eu fiz quando eu fiquei sabendo, né, que eu me fiz, Sim. quando eu fiquei sabendo da criação desse filme, que esse filme estava em produção, era tipo assim, será que o Iluminado precisa de uma continuação, né? A gente sempre fica com receio das continuações. Sim, né? tu tem que ter muita coragem pra fazer a continuação de um filme tão importante e tantos anos depois, né? Mas se o próprio Stephen King, que é o criador da história, o escritor da história, achou que precisava escrever uma continuação, quem somos nós pra discutir, né? Todos os dois livros são muito bons. O filme ficou muito fiel ao livro, assim. Eu vi, assim, algumas... acontecimentos que aconteceram no livro numa ordem, e no filme aconteceu em ordens diferentes, mas isso não impediu nada do filme ser perfeito. A adaptação, mesmo com essas pequenas mudanças Sim. que teve, a adaptação ficou legal, né? Essas mudanças, né? Sim. Então, assim, eu gostei bastante, assim, do nosso ponto de vista, a adaptação ficou legal, né? Assim, eu não vou dizer que é o melhor filme do ano, né? Porque eu posso estar cometendo erro, ainda tem alguns outros pra ser lançados. Mas ele tá ali, pra mim, tá páreo nos melhores do ano. Pelo menos pra mim ficou melhor que essa segunda versão do It, né? O capítulo 2 ali, que pra nós não foi muito bom, né? Mas assim, a primeira coisa que tu tem que fazer quando for assistir esse filme é evitar qualquer tipo de comparação com o Iluminado. Eu vi que muita gente que não gostou do filme, não gostou justamente porque tá fazendo comparação com o Iluminado. Primeiro que o Iluminado é um filme comparável, ele é um filme único, né? Mas nem o próprio filme Doutor Sono tenta fazer essa comparação com o Iluminado. Ele já parte pra uma história totalmente única. E diferente, E isso, né? ele vai para um novo patamar. É uma continuação do Iluminado, direta do Iluminado, mas a história vai para um novo nível. É uma nova história a ser contada de maneira diferente, e eu achei isso maravilhoso no filme. A única coisa que tem, assim, no começo, que eu achei que aquilo ali foi, pra quem não assistiu o Iluminado, foi extremamente importante ter, que fez meio que um resumo, né, do que aconteceu com o Danny no Iluminado, e a partir dali começou o filme, né? E daí a gente começa a entender por que ele ficou com tanto trauma ali depois de adulto, né? E as coisas, o desenrolar da história. Então, pra mim, aquilo ali foi fundamental no filme. E assim, realmente, como o Bruno falou, é dois filmes totalmente diferentes, mas que eles se encaixam. Então assim, eu vi justamente isso, algumas pessoas reclamando que teve muitas cenas do Iluminado, mas é que a gente tem que pensar que, tipo assim, essa geração de agora, tirando os fãs do Stephen King e do Iluminado, não viram o filme, nem sequer sabiam o que era Iluminado. A gente viu isso no cinema até, né? Isso, porque no final do filme o cara pulou, esse filme! Muita gente nem sabia o que era Iluminado, então era necessário esse começo, assim, pra gente se ambientar, se situar na história ali, entender o que tá acontecendo, o que é iluminação, como é que tu
tu vai entender o filme sem saber pelo menos o que é a iluminação, né? De onde ela vem e como é que ela funciona. Então, isso foi necessário no filme. Foi. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre o vilão, o clã ali do Nó, que é tipo, eu fiquei apaixonada por aquele clã. Teve algumas cenas assim que chegou a me embrulhar o estômago, né? Não posso dar spoiler, mas bem forte, né? Forte. Mas, assim, ó, não tem o que dizer de tipo, faltou alguma coisa. Até porque toda aquela essência que a gente lê no livro, eles conseguiram botar no filme, assim, tipo, tu tava lendo o livro realmente ali, vendo o filme, vamos botar assim, né? Então ficou muito bom. E óbvio que a gente não pode deixar de falar da atriz que interpretou a personagem, a Cartola, né? Nós temos de maneira brilhante, né, essa personagem interpretada pela atriz Rebecca Ferguson, né? Um filme muito legal que eu vi com ela foi o Rio do Show. É muito bom, ela também teve Missão Impossível e vários outros filmes, né? Mas o filme que eu lembro, assim, que tá mais fresco na minha memória é o Rio do Show, com ela ali, né? E, cara, ela merece todas as palmas do mundo, assim. Esse personagem foi interpretado de maneira muito legal por ela. A Cartola é uma vilã... Cara, eu achei muito legal essa vilã. Ela é uma vilã carismática que, tipo assim, ó, tu não sabe o que ela vai fazer. Só que ao mesmo tempo que, tipo, como eu falei, teve cenas que embrulharam meu estômago, e tipo, tu ficou com raiva dela por ela estar fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo tu acaba se apaixonando por ela, sabe? Porque a interpretação dela assim ficou, nossa, maravilhosa. Não, e é uma vilã muito legal, né? Ao mesmo tempo que ela é uma mulher bonita, carismática, né? Simpática, tu fica com medo dela, porque, tipo assim, tu pensa assim, meu Deus, essa mulher é capaz de fazer qualquer coisa, o que ela vai fazer agora? Né? E fora que ela é o membro mais poderoso do clã, né? Cada um ali no clã tem, digamos assim, uma habilidade muito específica e uma função muito específica, né? No âmbito de caçar e encontrar crianças com o poder da iluminação, né? E ela é a mais poderosa, né? E, cara, eu não tenho como falar muito sem dar spoiler, mas esses vilões ficaram muito legais. Mas esse crédito todo desse clã a gente deve ao Mike Flanagan, que, tipo, ele deixou ali os personagens brilhantes, ele realmente tirou os personagens do livro e colocou ali na telona, né? Ele captou aquela essência, né? Ele captou a essência. A gente viu o trabalho dele na Maldição da Residência Hill, que pra mim é a melhor série de terror da vida, né? É muito boa, né? É muito boa. A série fez grande sucesso na Netflix, né? Então, tipo, a gente tem que agradecer a ele, porque ficou perfeito aquele plano. Ele também trabalhou num filme, se eu não me engano, que é muito bom também, é Rush, A Morte Ouve, que quem não assistiu, assiste, porque é um filme muito bom, né? Mas voltando, o cara conseguiu captar a essência dos personagens, né? E falando em personagens, não tem como a gente não falar no Ewan McGregor interpretando o Danny. Né? Nosso querido Obi-Wan. Ele já é um ator muito respeitado, né, e conhecido, justamente por interpretar o Obi-Wan, né? Inclusive tem muita gente querendo ver ele de volta na série, né, do Star Wars ali, então acho que vai rolar, né? Mas o cara, ele conseguiu passar pra nós, assim, todo esse, digamos assim, esse trauma, essa desconfiança também, e essa coisa mais cautelosa que o Danny tem nos livros, né? O cara conseguiu trazer isso pra história. Tu vê no começo do filme ali, ele como um cara destruído, né? Ele tá acabado. E o cara passa isso de maneira muito legal. E o que eu achei muito interessante nesse é que por mais que ele, quando criança, passou por todos esses traumas, ele aprendeu a lidar com isso, não quero contar como ele aprendeu, né? Mas ele aprendeu a lidar com isso, mas ao mesmo tempo, como adulto, né? Tipo, sabendo como driblar tudo aquilo, ele ainda demonstra medo, né? Tipo, no começo ele não quer ir ajudar a guria, porque tipo, ele não quer se meter e tal, mas ele vai e tu consegue, tipo, a ver que ele, tipo, eu não sou machão, eu tô com medo, mas eu vou te ajudar, entendeu? Porque acontece, o cara, ele finalmente tava conseguindo botar tudo aquilo pra trás, esquecer, né? Deixar o passado pra trás e tentar começar uma nova vida. Daqui a pouco ele se vê tendo que enfrentar tudo aquilo de novo que ele já enfrentou, só que de um jeito muito pior, né? Mas agora não é só a vida dele que tá em risco, né? Outra pessoa depende dele, então ele vai ter que deixar o medo dele de lado e encarar esses desafios, né? E ele passa isso de uma maneira impecável. E continuando falando sobre os personagens, não podemos deixar de fora a atriz mirim que interpretou a Abra, Kelly Crow, né? Tipo, ela tá perfeita. E assim, ó, o jeito que ela interpreta, os poderes que ela mostra, ficou perfeito. Parece que o personagem realmente foi feito pra ela, nasceu né? Nasceu pra fazer aquilo. E, tipo, ela tem um pouco de medo, assim, o personagem, e ela consegue te passar isso, mas também, ao mesmo tempo, ela consegue te passar que ela é determinada, que ela quer chegar àquele ponto, então ficou perfeito. E essa personalidade dela ficou muito legal, porque ela é muito forte, isso no livro, né? Sim. Esse medo que ela tem, mas mesmo assim ela enfrenta os desafios
pra ajudar as pessoas que precisam. E a garotinha conseguiu transmitir isso, né? No personagem ali, né? Então, assim, tem que ficar de olho nessa atriz, porque ela é bem novinha, tem muito potencial. E que personagem poderoso, né? E a gente vê o crescimento dela no filme, porque a gente vê ela ali que ela tem os poderes e tal, só que ela não sabe o que é aquilo. Ela só sabe que ela tem, né? E nem, tipo, o tamanho do poder dela. Só que quando ela encontra o Danny, ele começa a explicar pra ela começa a ver o quão forte ela é e tu consegue ver a evolução dela, né? E os poderes, as coisas que ela faz, assim, tipo, é brilhante. Não, tanto que ela tem umas cenas, assim, que, né? O filme, visualmente, ele é muito bonito, né? Apesar dele ter um tom bem cinzento, né? Ele tem algumas imagens, assim, que, nossa, ficaram... Principalmente quando se trata daquela questão mais, assim, dentro da mente, né? Nossa, tem umas imagens muito legais. Tem cenas, assim, que eu fiquei impactada com a beleza da cena. São cenas simples, são cenas que, tipo, tu não imagina como eles chegaram àquele ponto, sabe? Pra ela ficar extremamente maravilhosa, sabe? Então o filme em si, ele é todo lindo, ele é muito bom de assistir. Ele é um terror, mas é mais um terror psicológico, que te dá um pouco de enjoo, embrulho no estômago, assim, mas nada de levar susto. Mas é perfeito, não tem muito assim o que falar sem começar a dar spoiler, né? And they've noticed that little girl. Well, hi there. Get out of my head! Get out! I haven't felt power like that in so long. Resumindo, galera, é certo que o filme ele não vai ter a mesma grandeza do Iluminado. E talvez não seja tão lembrado quanto o Iluminado, né? Mas pra nós o filme foi um presente pros fãs, assim, né? Pra quem gostava, pelo menos na nossa opinião, né? O filme pra nós foi um presente, assim, nós que assistimos o clássico, lemos o livro, né? É um filme que com certeza merece ser visto. E gostamos, já falamos em alguns vídeos aqui, a gente é muito fã do autor, né? Do Stephen King, e tipo... Tivemos algumas adaptações nesse ano que, tipo, deixaram a gente, né? E a gente tava com um pouco de medo de ver esse filme que, tipo, mais um fracasso em livros perfeitos dele, pelo menos pra nós, né? Perfeitos. E aí, como fã, a gente ir no cinema e acabar vendo um filme que não rende, estraga um pouco, sabe? Mas não, esse filme superou todas as expectativas. Mas é isso aí, galera, por hoje vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário aqui falando o que você achou desse vídeo, né? A gente gosta de ler a opinião dos nossos inscritos. E também segue a gente lá no Instagram, @senhoresnerds, sempre tem um conteúdo bem legal pra vocês. Até o próximo vídeo então, valeu!